Eu digo, o orgulho é o pecado que mais confronta Deus. Certo. Porque mexe com algo que Deus não compartilha. Deus não compartilha a sua glória. E vou dar um exemplo. Inclusive o conflito nas igrejas entre pastores que têm a Bíblia, que dizem ser servos de Deus. Vemos conflitos que são irreconciliáveis. Vemos inimizades eternas. Por quê? Por esse mesmo elemento, o orgulho. Ninguém reconhece que tem culpa. Ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer sair a perder. Então, os conflitos tornam-se irremediáveis. Então, por isso, atrás do orgulho vem uma série de males e que causam grandes transtornos às comunidades, às famílias e à sociedade. Satanás caiu porque era Lucifer. Foi por causa do orgulho. Subirei até as mais altas nuvens. Serei igual ao Altíssimo. E os primeiros homens caíram também por quê? Orgulho. Se vocês comerem, vocês serão como Deus. Então a vontade de ser como Deus, de ser grande, de ser admirável, então conduziu à queda. E através da queda a maldição e todos os demais males. Então orgulho, a mãe dos pecados. Mãe dos pecados. Eu penso que não é fácil lidar mesmo com uma pessoa quando tem orgulho extremo. Não é fácil. Pessoa que erra, nunca reconhece, nunca, entre casais, não é? E sempre espera que o outro é que pede perdão, mesmo errando. Vemos às vezes homens até que são capazes de arranjar uma amante e a mulher ficar zangada e ele porque a mulher confrontou-lhe por esse facto, ele fica zangado e a mulher parece que tem que lhe pedir ainda perdão. E há pessoas com um orgulho extremo que a convivência realmente não é fácil. Há orgulho doentio e torna-se mesmo uma doença muitas vezes, para muitos o orgulho é doença, uma doença psicológica, uma doença que abre portas até para a espiritualidade. A pessoa vive num engano, numa ilusão tremenda sobre si mesma. O que é que muitas vezes isso traduz? Isso traduz muitas vezes problemas emocionais, psicológicos, que a pessoa traz de traumas, de experiências da infância. E muitas vezes esse orgulho é um mecanismo de compensação, de autodefesa. Eu sempre fui ignorado, e agora vou me defender reagindo desta forma. Muitas vezes é uma pessoa doente, que precisa mesmo de um tratamento psicológico, emocional. E por vezes a doença é tão grave que de emocional e psicológica passou para espiritual, porque o orgulho abre portas a entidades. Que a pessoa fica imbuída por um espírito mesmo de orgulho. O companheiro está sempre a se humilhar, a pedir perdão, mas ele não aprende. Está a me dar mais asa para humilhar a pessoa. Já está a viver 20 anos, nos 20 anos nenhuma vez ele pediu perdão. É mesmo difícil. Já apanhei as patas. E a companheira sempre é que tem que dar, senão ficam ali 5 meses, 6 meses, e ninguém falar com. E se o outro não der o passo, perdoa-me, o que fala? Não. Nunca dá espaço, não aprende mesmo com a lição. A coisa é uma doença crônica. E eu digo, nesses casos, é mesmo o poder de Deus. E para Deus fazer, a pessoa tem que reconhecer que eu estou doente e preciso dessa ajuda. Porque Deus também não interfere no nosso livre-arbítrio. E mesmo se for um problema emocional, psicológico, a pessoa tem que reconhecer que eu tenho um problema. Porque senão, quem pode ajudar alguém, um doente que não reconhece que está doente? Nós vemos aqui um líder soberbo, um líder orgulhoso, um líder que em nenhum momento se mostrou humilde para reconhecer a sua falha, aceitar a repreensão ou correção de Deus. E mesmo sendo confrontado, ele não aceitou a disciplina de Deus. Saul nega a disciplina de Deus. Deus o rejeita, mas ele diz para Samuel: sai comigo para que o povo te veja ao meu lado e o povo me aceite como rei. Quando o Senhor, o próprio Deus, já o havia rejeitado por causa desse orgulho que estava no coração, que norteava o comportamento de Saul. Então, nós vemos nos líderes eclesiásticos, líderes seculares,
não é? Vemos muitas vezes esse mesmo comportamento. O orgulho tem uma característica semelhante ao sabão, não é? Essa é a minha análise. Eu vejo essa característica no orgulho como o sabão. O sabão, ele tem aquela capacidade de trazer a sujeira à superfície, não é? A sujidade à superfície. Parece que o orgulho também faz isso. O orgulho é algo que é impossível de se esconder. Certo. Porque quando a pessoa é orgulhosa, ela se expõe, não é? As características que fomos falando aqui, ela se sente maior, ela fala muito de si mesmo, ela não valoriza o outro, não ouve ninguém. Enfim, essas características são coisas que são tão evidentes que elas expõem o próprio orgulhoso, não é? Não é algo que dá para esconder, ela expõe o orgulhoso. Então, nós conseguimos perceber isso claramente em muitas pessoas que ocupam posição de liderança, seja em casa, no lar, o cabeça, o marido, seja na igreja, o pastor, o líder, seja em cargos públicos, não é? Do governo ou cargos políticos, né? Nós conseguimos perceber que muitos dos nossos líderes são pessoas extremamente orgulhosas. Em termos de governação, nós percebemos que não se governa sozinho, governa-se para o povo e com o povo, não é? A democracia, ouve-se o povo, não é? A liderança partilhada, né? Ou compartilhada, partilhada. Mas nós vemos que muitos dos nossos líderes, eles são unilaterais, tomam decisões, não é? Sozinhos, como bem lhes parecer, do seu bem querer, e muitas vezes são decisões erradas que prejudicam a comunidade, a sociedade, prejudicam, e eles nunca admitem publicamente como erro, como falha. Nós temos visto isso no campo espiritual, não é? Na igreja, e temos visto isso também na sociedade e até na família.